Como estava a contar isso na manhã. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo nesta tarde muito quente de Lisboa. Setembro, de facto, está a ser muito melhor do que agosto. Isto está aqui a baralhar um bocadinho as contas. Queria agradecer-vos muito e agradecer especialmente ao José Pacheco Pereira este livro que me deu um enorme gozo ler e, portanto, enquanto editor é sempre a primeira coisa que eu gosto, é ser a primeira a ler ou das primeiras pessoas a ler os livros, e este livro tem aqui uma série de referências, de reflexões, de análises que são absolutamente originais, e foi um livro com que aprendi muito e, portanto, é mesmo um grande prazer que o Pacheco Pereira tenha publicado na Tinta da China este livro, com quem já trabalhamos há uns anos na coleção Efêmera, e temos estado a fazer, já fizemos que 6, 7, por aí, 6 ou 7, nós somos muito bons em contas, eu e o Pacheco Pereira. Mas tem sido muito importante para a editora também e para o catálogo da editora este preservar da memória dos papéis que vocês juntam no Efêmera e nós, quando conseguimos, publicamos em livro. Queria agradecer também ao professor Manguel, novo lisboeta, que um querido autor que, como sabem, está a viver em Lisboa, vai fazer o seu centro de estudos da leitura ali em Santos, e estamos muito ansiosos por isso. Queria agradecer-lhe muito ter vindo apresentar o livro do José Pacheco Pereira e passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Obrigado. Pido desculpas porque o meu português é tão mau que não quero destruir a língua falando português. Então vou falar em um dialeto de português que se chama espanhol. Há momentos em que um leitor se encontra com um leitor hermano. Y son momentos extraordinarios en los que uno se dice, pero este señor entró en mi biblioteca y leyó todos mis libros. Leyó todos mis libros desde la infancia en adelante. Porque encontrar un lector que haya leído a Sandokan, las novelas de Salgari, que haya leído los poetas que yo quiero más, que conozca a Borges, a Cervantes, pero también los clásicos griegos y latinos, en la forma humilde en la que yo los conocí, me parece extraordinario. Entonces, yo no sé si nos encontramos ya con José Pacheco Pereira, quizás una vez, sí. Y naturalmente hablamos de Borges, porque Pacheco Pereira tiene unos recuerdos de Borges que nadie conoce. Me había hablado en aquel momento, hace muchos años, de un verso de Borges que Borges cambió preguntándole sobre el mito del rey Sebastián. Y creo recordar que Pacheco Pereira
me contó que Borges le preguntó qué edad tenía el rey cuando desapareció. Y entonces le contestó que no era adolescente, era un hombre joven. Y entonces Borges cambió el mágico desierto por el místico desierto. Esas son las joyas que Pacheco Pereira encuentra, y yo quiero preguntarle, pero quizás para una conversación posterior, sobre ese misterioso poema que él cita de Borges, que no fue publicado. Nos va a contar quizás eso después. El libro es encantador porque consiste en una suerte de diario de lecturas donde el lector, que es Pacheco Pereira, hace coincidir momentos de su vida cotidiana, de su vida en la sociedad, con momentos históricos que encuentra en el diario de Noel Coward, en una referencia a Marilyn Monroe, en algo sobre los eventos de septiembre 2011, y así sucesivamente. La segunda parte del libro es una suerte de antología de textos que publicó creo que en distintos lugares, y también que son una referencia del lector, porque si yo quiero definir este libro, lo defino como un espejo de nuestra realidad a través de la literatura. La lectura siempre es algo personal, es algo singular, es algo que un lector hace en el rincón de su cuarto. Pero a partir de ese momento se expande y se convierte en una acción social múltiple que crea amigos, que crea encuentros. Yo creo que no es extraño que en la Grecia antigua el arte que necesitaban los políticos para actuar era la retórica. La retórica en el sentido de el uso del lenguaje, saber cómo escribir, saber cómo leer. Esto nos muestra Pacheco Pereira, es también la habilidad de intervenir en la sociedad, como político, pero sobre todo como lector y como ser humano que entiende que el mundo está hecho de palabras. Los invito a leer este magnífico libro. Pacheco Pereira. Ao de pé, pode ser? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos meus companheiros de mesa, a Bárbara, que normalmente quando eu lhe atendo o telefone cito Camões, porque é a Bárbara que me tem cativo, assim, e que é editora e amiga, e quem sabe as dificuldades das editoras sabe como é difícil manter uma editora com a qualidade que tem a tinta da China. Aliás, quando nós fizemos uma exposição organizada no Proto-Efêmera, no Beco Efêmera, nos 40 anos do 25 de Abril, fizemos à entrada uma série de frases que, umas jocosas, outras sérias, que de alguma maneira representavam o espírito da época. E uma delas era: abaixo a tinta da China, abaixo o sabão amarelo, viva a independência nacional. Portanto, devo dizer, aliás, que havia várias destas frases. Foi a única coisa que o PCP na altura torceu o nariz, ligeiramente, foi a mistura do povo unido jamais será vencido com promoção imediata do leitão ao porco, de outras coisas que havia lá. E lembro-me de com muito prazer ver os reis de Espanha rirem gargalhadas monumentais quando passaram por ali na Assembleia. E lembro-me também de ver a Troika a ser pastoreada pelos funcionários da Assembleia para não verem os cartazes
depois foi-se e martelos. E o mais engraçado é que é uma fotografia magnífica da Troika a passar e a olhar do lado com ar para aquela, na altura havia muitos cartazes de bicicleta. Portanto, eu não digo abaixo a tinta da China, eu digo viva a tinta da China e viva a independência nacional, porque podem vir no mesmo pacote. Agradecer aqui ao meu companheiro, neste caso de apresentação, Alberto Mangel. A minha dúvida é como é que se pronunciava o nome, se é Mangel, se é Manuel, se é coisa, mas sim, mas eu ouvi, segui a apresentação canónica aqui da Bárbara e, portanto, fui atrás, por quem eu tenho muito respeito e admiração, e, de facto, um sentimento de comunidade. Porque nós lemos as mesmas coisas, mas não só lemos as mesmas coisas. Temos uma aproximação à leitura, e é uma coisa que hoje tem má fama, que é a erudição. A erudição, o Jorge Luís Borges dizia que a erudição é uma forma moderna fantástica. E há, de facto, hoje, e aqui, tendo em conta o que a Bárbara me contou, não é uma coisa geracional. Não é mesmo uma coisa geracional. É uma escolha que, de alguma maneira, não é típica da nossa geração, chamemos assim, gostarem da erudição e gostarem de determinados aspectos da cultura que passam também pela leitura. A leitura, quer dizer, se me perguntarem de que é que uma pessoa é feita, uma pessoa é feita pela vida, normalmente, e é feita pelos livros. Quando ouço alguém dizer que é importante é a vida e tal, normalmente são pessoas que nem leem nem têm vida. Na realidade, os livros são a única forma que nós temos de ter uma experiência que vai muito para além da experiência que nós podemos ter. A primeira série de textos, o livro tem 2 séries de textos. A primeira chama-se Poeiras, é uma coisa que eu publiquei no blog A Grupo, já há muitos anos, e que tem todos o mesmo tipo de mecanismo, que é uma coisa deste género. Hoje, vírgula, há 400 anos, vírgula, aconteceu isto e aquilo. Vou-vos dar um exemplo, que é evidente é difícil falar sobre esta primeira parte, mas é uma coisa deste género. Hoje, há 800 anos, os cruzados francos e venezianos saquearam Constantinopla, rasgando de vez a divisão entre cristãos, latinos e gregos. Pois bem, o resto das coisas. E é evidente que, quando se vai a Santa Sofia, que na verdade não é Santa Sofia, é a Santa Sartoria, a Hagia Sófia, quando se vai lá e se sabe o que aconteceu lá há 800 anos, de facto, na realidade já mais, é 820 quase, já se olha de forma diferente para tudo aquilo. Se vai ao sítio do que é o umbigo do mundo, onde eram sagrados os imperadores bizantinos, o Onfalos, se vê o túmulo quase escondido do Doge maldito, que está em Veneza com a cara tapada, Dândulo, que é exatamente um dos responsáveis pela ocupação de Constantinopla e Bizâncio, aliás uma terra que se chama Constantinopla, Bizâncio, Istambul, já diz tudo, e cujos ossos foram atirados aos cães. Portanto, estão a ver o amor que tinham. Porquê? Porque, entre outras coisas, os cruzados latinos entraram na igreja, beberam demais e levavam um carro de bois com prostitutas. Quando hoje a gente pergunta porquê é que é muito difícil reconciliar os ortodoxos com os cristãos, que na realidade têm diferenças de doutrina e de liturgia que não são muito significativas. É em grande parte por causa da ocupação de Constantinopla. Portanto, estas coisas de hoje, há 800 anos, é um mecanismo dos primeiros textos deste livro, que aliás tem um erro, provavelmente tem mais, mas um erro identificado numa citação do Rilke, que também não tem muita importância. E era, portanto, uma forma pessoal, o livro chama-se Personal, e são textos pessoais, era uma forma de não só usar as leituras,
mas também usar o sentido da história, o sentido do tempo. Aí se conta como um dos fundadores dos mosteiros modernos, das ordens monásticas, por exemplo, aconselha aos seus monges, quando vissem uma mulher, a tirar-se para um tanque de água. Porque, enfim, a visão da mulher era particularmente perigosa. Foi aí também que eu encontrei, por exemplo, uma relação dos pecados dos monges que me ajudou muito a perceber a personalidade do Dr. Álvaro Cunhal. Pode parecer estranho. Há uma lista dos pecados dos monges. Qual é o maior pecado? A ordem beneditina. O maior pecado é o monge perfeito. Ou seja, aquele que se levanta mais cedo, aquele que se oferece para fazer os trabalhos mais difíceis, aquele que é de facto o monge exemplar. E o que diz a regra é que isso é a forma suprema de vaidade. E tem razão. É um mecanismo psicológico complicado, mas de facto é uma forma suprema de vaidade. E quando se analisam os textos autobiográficos disfarçados, normalmente em textos ficcionais, a gente percebe que é o monge perfeito com quem estamos a lidar. Portanto, estas leituras são úteis para hoje, e esta primeira parte, que não é toda inteiramente, há pequenas partes ficcionais, porque às vezes eu não sei muito bem se ele se levantou da cadeira, quer dizer, pronto, mas para efeitos da descrição ele levantou-se da cadeira. Talvez também por uns volumes da biografia de Cunhal, falo da biografia de Cunhal porque é a minha maldição positiva destes dias, que perco o tempo todo a escrever o quinto volume, que era no final, ele dizia assim: os espíritos, depois de o prenderem, saíram a rir-se. E o Manuel Bernabé de Cabral perguntou: mas onde é que tu sabes disto? Eu, na verdade, não há nenhuma fonte que diga que eles saíram a rir-se. Mas eu tenho a certeza que eles saíram a rir-se. Há algumas liberdades poéticas, chamemos assim, poéticas, mais poéticas, nesta parte inicial do texto. A parte inicial comunica com a segunda parte, são um conjunto de textos que têm um componente pessoal, por coisas como Sandokan, Tigre da Malásia, Sandokan, mas não só, Corto Maltese, as histórias do Cavaleiro Andante, e é também muito diferente ir a Veneza, por exemplo, depois de ler o Corto Maltese, ou em bom rigor de saber como depois da queda do Império Bizantino, nós agora na Associação Efêmera vamos fazer uma série de conversas sobre estas coisas, e uma que está prevista sobre a queda do Império Bizantino, que é um elemento fundador. E com a queda do Império Bizantino, a nobreza bizantina, e depois mais tarde a nobreza do Segundo Império, porque na realidade não há um único império, há dois, há um Intervisonda, que ainda durou mais algum tempo, veio toda para Veneza. Veneza era aliada os genoveses eram hostis, deixaram passar os carros de bois com os navios que os turcos trouxeram e que permitiram atacar no Porto de Douro sem ter que passar pelas correntes que os venezianos tinham posto no caminho. E portanto, todas estas histórias são relevantes, no fundo, para perceber, e só se chega lá pela leitura. Essa nobreza bizantina salvou grande parte dos clássicos. Há duas fontes importantes dos clássicos gregos. Uma é os mosteiros do Monte Athos, que na realidade nunca foram ocupados por nenhuma força militar. No Parlamento Europeu, quando se fez a Constituição Europeia, que defunta, póstuma, havia umas feministas que queriam que a Grécia não assinasse, com o argumento que havia uma parte da Grécia no qual as mulheres não podiam entrar. Como sabem, os mosteiros do Monte Athos não podem entrar animais do sexo feminino. E as mulheres, não sei o que é que eles fazem com os insetos, mas as galinhas e tudo não podem entrar no Monte Athos, só animais do sexo masculino. E nos mosteiros salvou-se que os turcos nunca ocuparam, desde quando ocuparam a Península de Moreia, a Grécia, e salvou-se muita da literatura clássica. A outra parte foi levada pelas famílias dos ducas, dos lacatos, os poliólogos, que eram as famílias nobres que levaram para Veneza, e em Veneza começaram a produzir exatamente muitos desses textos. Eu acho estas coisas fascinantes. Confesso que acho como
sou capaz de estar... Agora ando a ler texto de patrística. Quer dizer que é uma daquelas coisas que assumo que ninguém de boa saúde mental lê. No fundo, são os primeiros textos da tradição cristã, que são coisas muito rudimentares, que é... Há um milagre suplementar do São Mateus, pronto, vem lá um milagre. Ou há uma interpretação de um comportamento de Cristo. Mas é de facto, tem aquilo que tem muitas vezes a grande literatura, que é lustral, ou seja, é as coisas novas, como se podiam ver antes de alguém estragar ou antes de alguém comentar. Bom, esta segunda parte tem um conjunto de textos pessoais que talvez possam ser personificados pelo texto sobre o Cavaleiro Andante. A não ser as pessoas mais velhas, as muito mais velhas do que eu, foram feitas pelo Mundo de Aventuras e eu fui feito pelo Cavaleiro Andante. Eu começo exatamente com isso. Pensa que é feito por Aristóteles e por Platão e por Homero, mas na realidade é feito pelo Cavaleiro Andante. O Cavaleiro Andante era uma revista. Eu atravessava a cidade do Porto para aqui. No dia em que ela saía, ia, atravessava a cidade para ir à estação de São Bento comprar. Tinha as bandas desenhadas belgas, do Jacobs, do Blake and Mortimer, tinha as bandas desenhadas americanas, aquilo eram, por exemplo, na banda desenhada O Mistério da Atlântida, em que eles descem com os Açores para ir ao centro da Terra e encontram a Atlântida, célebre terra mística que o Platão descreve, que teria desaparecido, e os chefes da Atlântida chamavam-se Basileus, ou seja, reis, em grego, como era um Basileu, o Ulisses, ou Aquiles. Eram reis que, no fundo, eram pequenos proprietários familiares, pelo menos de escravos, no modo geral, não eram escravos como nós os vimos depois nos Estados Unidos, eram o ferreiro, o marceneiro, bom. O Cavaleiro Andante, de facto, trazia um mundo absolutamente fascinante. O Cavaleiro Andante, o Sandokan. Eu li os livros todos das edições Argonauta até aos 100. E depois li muitos a partir dos 100. Mas até aos 100 li-os todos. Alguns eu não lembro de nada. Isso eu não lembro de nada. Mas outros lembram-me bem. E, portanto, há toda uma educação da imaginação e da curiosidade que este livro tem. Depois há uma série de textos sobre várias coisas que particularmente me interessam. O Porto. Eu sou tripeiro. Completamente tripeiro. Eu estive agora no Porto, ao fim de 2 dias, fui falar à moda do Porto. Começo a falar à moda do Porto. Já não digo vês, mas só vês. E digo ao Porto. O Porto é uma cidade, tem aqui texto sobre o Porto. O Porto é uma cidade que Thomas Mann gostaria, porque é uma cidade parecida com as cidades da Liga Hanseática, de onde ele nasceu e viveu, Lubeck, por exemplo, que é uma cidade muito diferente de Lisboa, uma cidade escura, granítica, muito independente em relação a qualquer poder, quer aos bispos, quer à nobreza. A nobreza nunca teve um papel relevante na cidade do Porto, mas também uma cidade do trabalho. Aquela coisa do Porto de cidade do trabalho é efetivamente a cidade do trabalho, do comércio, e era uma cidade liberal, no genuíno sentido da palavra. É lá que está o coração de Dom Pedro. É lá que, nos arredores do Porto, que aportaram os bravos do Mindelo, que fizeram a Revolução Liberal e depois nos deram a Constituição de 1920. Uma das praças principais do Porto é 24 de agosto, é 24 de agosto de 1920. E o Alexandre Colano levou para a Biblioteca do Porto, também em carros de bois, é a terceira vez que eu falo em carros de bois, levaram os livros das bibliotecas dos mosteiros para a Biblioteca Pública Municipal do Porto, salvando assim muito daquilo que eram os livros medievais. Portanto, aquela cidade está cheia destas coisas. É a única cidade do país em que há, por exemplo, um bairro social. A maioria dos portugueses não sabe isto. Um bairro social construído ao modelo da Karl Marx of Veneza, de Viena, ou seja, uma cópia do
bairro imenso que ainda hoje tem o nome de Tabernáculos, a única que existe é no Porto, e muitas outras coisas que de alguma maneira representam o espírito da cidade. Ligado com o espírito da cidade, eu tenho aqui alguns textos sobre, por exemplo, o Eugênio de Andrade, que é um tipo amigo, a quem devo muito, porque ele ensinou-me na altura certa o que é que eu devia ler, para eu não perder tempo a ler aquelas coisas que era suposto não ler, e eu tive o privilégio de ler os livros com os sublinhados dele. Eles tinham um sistema de sublinhados, portanto eu não só lia os livros, mas lia-os como o Eugênio de Andrade. Eu conto aqui uma história, aliás, corrida no Porto, que é quando ele teve uma crise de escrita, aquilo que os americanos chamam de writer's block, que tem muito a ver, aliás, com um autor italiano, nós temos aqui um amigo italiano, que é o Quasino, cuja forma de escrita era cada vez mais condensada e ele tinha cada vez mais dificuldade em escrever, cada vez condensava mais as frases. E libertou-se de alguma maneira, durante algum tempo não publicou, fez fazer esta nossa, e libertou-se dessa situação em grande parte pela música. O Eugênio de Andrade era um autodidata, era uma formação escolar, não se chamava Eugênio de Andrade, era inspetor dos serviços sociais, chamava-se José Fontinho, que é uma coisa que muita gente não sabe. Fazia parte daquelas profissões em que praticamente não se trabalhava. Ele só de vez em quando tinha que fazer uma viagem de educação e voltava. E é a música, ele comprou um pick-up, na altura, grande. Eu lembro perfeitamente que o primeiro disco que eu ofereci foi os quartetos de Haydn, e ele, a partir daí, a música é que de alguma maneira levou. Conto esta história aqui também. E depois, quando começou a pandemia, eu resolvi fazer uma série de textos para levar as pessoas a lerem. E muitos desses textos são da literatura portuguesa, porque as pessoas, alguns são difíceis de encontrar nas livrarias. Um deles é a Morgadinha dos Canaviais. Eu peguei da cena inicial da Morgadinha dos Canaviais, do João Diniz, que é quando o Henrique de Souzel, cheio de, ou seja, morto de aborrecimento em Lisboa, resolveu passar umas férias em casa de umas tias da província. E depois de uma viagem amassadora em que ele chega lá e começa logo a ter acesso a um mundo muito diferente. Começa pela Canja de Galinha. Um bocado na cidade de Efsé. E a Canja de Galinha, ele percebeu que aquilo era outro mundo. E depois a cama era muito confortável. É certo que este dia vieram dizer para apagar a vela, e que rezasse de Santa Bárbara para não pegar fogo à casa. E no dia seguinte, ou nos dias seguintes, ele tem uma conversa à mesa, em que participa a criada, sobre o seu spleen, aquilo que nós hoje chamamos de sua depressão. E a criada pergunta: mas você está doente? Ou o doutor Henrique está doente? E ele diz: mas isso não é doença nenhuma, isso é loucura. De facto, estas cenas são muito interessantes. A outra cena que tem a ver com os dois Borges é um texto do Essa, que fala aqui também, nas notas contemporâneas, em que ele descreve o assassinato do primeiro-ministro espanhol. É um texto Cánovas del Castillo. E a descrição, o Cánovas del Castillo, numa altura em que os primeiros ministros não andavam com um séquito de segurança, foi para umas termas, passar umas férias nas termas. Então, um dia, sossegado, há uma fotografia dele a ler no jornal, e de repente o Essa diz: eles estavam a comer e pela porta entrou a morte. É um texto marciano completo. Quem é a morte? É o anarquista que vai matar. Que passa 4 ou 5 dias com ele nas termas, fazendo aquilo que as pessoas faziam nas termas, e depois lá no tiro. E depois é executado pelo garrote vil, uma coisa assim mesmo. O próprio primeiro-ministro pelo vil. Mas, e que é um texto completamente moderno do Essa, como aliás completamente moderno, mas neste caso fortemente borgiano. Bom, depois há algumas, e com isto termino, porque eu sou um falador. Que horas são? Com alguns pequenos textos de caráter biográfico. Tenho um sobre o Arnaldo Matos,
fez Arnaldo Matos para a Secretaria. Arnaldo Matos primeiro. O Arnaldo Matos, que era o grande educador da classe operária, que trabalhou na Universidade Paulista, eu conheci-o na universidade. Era um fabuloso orador, mas também muito propício à bagarra. Eu lembro quando a oposição fez um encontro aqui no Palácio Fronteira e a polícia impediu o encontro e a mesa decidiu cancelar o encontro. E o Arnaldo Matos ficou furioso porque foi uma cena monumental. Portanto, eu tenho esse texto sobre o Arnaldo Matos. O texto, talvez, que eu gosto mais, dos que têm características literárias, é sobre o Sr. Tomé Cardia. O Sr. Tomé Cardia, Mário Sr. Tomé Cardia, é uma personagem que, quanto mais eu vou saber dele, mais o admiro. E agora, da biografia de Cunhal, encontrei várias vezes. O Sr. Tomé Cardia morreu, não direi louco, mas muito preocupado. Uma coisa que aconteceu não desligou o carro naquela rampa, o carro veio por ali abaixo, batendo nos outros carros. Já estava de facto muito perturbado. Fez uma candidatura à presidência da República, sem apoio de ninguém. Fez um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida. Foi dizer que o opositor não gostava de ter era eu na candidatura, porque já estava de facto na presidência. Apresentou um projeto de televisão constitucional solitário em que ele sozinho ia às reuniões e praticamente estava às reuniões porque discutia as dúvidas. Foi preciso arranjar uma maneira de o calar, o PS em particular. Era o Magalhães do PC, que também fazia a mesma coisa. Quando ele morreu, foi em grande parte ignorado. O Sr. Tomé Cardia, há um livro da Tenta de Chile sobre o Sr. Tomé Cardia. O Sr. Tomé Cardia foi membro do PC enquanto na universidade. E depois da invasão da Checoslováquia, começou a afastar-se. Encontrou-se com o Cunhal em Paris e o Cunhal pediu para permanecer ativo no processo de controle das eleições da oposição de 69. E ele impecavelmente cumpriu exatamente essas funções. Publicava, ele deu uma tese ao Congresso Republicano do mais notável que há, que é completamente heterodoxa e completamente certeira. E depois publicou um livro que falava da guerra colonial com uma liberdade que ninguém falava. Mesmo a oposição não queria falar da guerra colonial. A guerra no ultramar, a guerra sem fim. E ele falava e foi parar à PIB. E a PIB maltratou. Um tipo muito franzino. Sem força física, deu-lhe uma tareia monumental. E ele saiu e relatou a tareia sem censura. Mas está lá relatado exatamente. Aliás, ele sofreu de uma deslocação de córnea, ele via muito mal. Ele depois passa para o PS. É o autor de grande parte do programa do PS, não é uma coisa de pessoas. Participa em muitas negociações do PS. E depois tem a carreira conhecida, foi Ministro da Educação no governo de Mário Soares, foi deputado na Assembleia da República. E eu quis, de alguma maneira, quando ele morreu, fazer, de facto, uma homenagem. Eu não escrevo propriamente textos sentimentais, não sou dessa escola, mas é o texto qual eu, de facto, gostei mais de escrever, que está aqui. E, portanto, os textos são muito diferentes uns dos outros. E, entre outras coisas, para terminar, tem um texto sobre a música Pimba, e na Marmeleira eu tenho todos os anos, agora menos nestes 2 últimos anos, um curso de música Pimba, que é as festas, tem os alto-falantes virados para a minha casa, de maneira que eu conheço o repertório todo do Kim Barreiros, da Rosinha, da Ágata, da sobrinha da Dona Ágata, enfim, de todo o pessoal, títulos, letras, que eu evito aqui,
negociar em público, garagem da vizinha. Bom, os que conhecem sabem o que é os peitos da cabritinha, conhecem tudo. Bom, eu, portanto, esse curso, dali tirei a coluna que escrevi passado. Quem nasceu pela lagartixa nunca chega à jacaré. E a verdade é que nessa letra, que era uma coisa engraçada, porque era uma música feita para dois públicos. Na mesma música, a primeira metade era para os imigrantes e a segunda metade era para o Minho, no fundo. E então, quem nasceu para a lagartixa nunca chega à jacaré era para o Minho profundo. Não. E depois o outro era sobre... Bem, não é uma coisa de... Por último, no arquivo efêmera, alguns textos aqui têm com a atividade que nós temos no efêmera, estão com vários amigos e voluntários do efêmera, que é uma forma que eu costumo dizer de loucura mansa, que é recolher tudo. A nossa regra é somos omnívoros. E depois, portanto, mas nós encontramos sempre alguma coisa relevante. Aliás, estão convidados para ir visitar os locais do Barreiro e eu costumo dizer à vez que eu tenho direito de dizer não há a entrada. Pois já não é preciso repetir. E aqui há um ou outro texto, por exemplo, sobre o que é que as pessoas guardam. Nós temos uma experiência que nos permite saber o que é que as pessoas guardam, mesmo quando deitam tudo fora. Guardam, por exemplo, os livros de cozinha. Vieram da avó, passam para a filha, passam para a neta. Então vamos recortes de jornais, guardam bíblias com santinhos dentro, orações, guardam cadernos escolares, como se houvesse uma relação mítica com a infância, com a escola. Portanto, nós temos disso bastante. E agora, para terminar com a leitura, existe um mito que é quando se lê no papel, eu desde já previno que não tenho nenhuma nostalgia do cheiro do papel, nem dos livros, nem nada, mas de facto não é a mesma coisa ler no papel e ler no outro sítio. No Arquivo Efêmero nós temos um prémio a dar a quem for capaz de ler, sob controle, A Guerra e Paz num telemóvel. Que é só para se perceber a diferença. Que é, e mais, se eu suspeitar que a pessoa que concorre ao concurso já leu A Guerra e Paz, a gente arranja outra coisa qualquer que sei lá, O Homem Sem Qualidades, vamos dizer uma coisa grande, porque não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Há uma folhear e ler um texto tradicional não é facilmente compatível com muitos devices, com ecrãs pequenos e com uma leitura que tem que ser necessariamente muito longa. Já por outro lado há coisas que é magnífico. Eu, por exemplo, aconselho as pessoas a lerem 2 vezes Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas quando são crianças, que é uma experiência única. E leem quando são adultos numa edição com interpretação. Que é para perceberem para lá dos espelhos os outros saberes. Ou perceberem, por exemplo, que o chapeleiro é louco, ou o chapeleiro louco. Porque os chapeleiros aconteciam com o chumbo, que era necessário para cortar o fogo. E, portanto, o chapeleiro é louco por causa disso. Ou perceberem alguns poemas do homem e alguns dos poemas e dos paradoxos lógicos. Bom, isto é, de facto, outro público. Mas não é possível apresentar isto de forma inteiramente coerente, a não ser que fez o Alberto Mangel, que é pelo amor à leitura, pelo amor ao mundo, pela leitura prática, pelo amor àquilo que nós também no Efêmera fazemos. Nós somos um gabinete de curiosidades mundial. Eu quando digo isto às pessoas dos museus, eles arrepelam-se todos porque acham que o museu é formal e que os gabinetes de curiosidades eram coisas ultrapassadas. No certo sentido era. Havia uma indústria de falsificações para os gabinetes de curiosidade. Por exemplo, durante muito tempo o Ordem Perlim passava por ser uma falsificação.
Mas parte por aí, sabe? Mas há muitas falsificações. Na indústria, os gabinetes de curiosidades, no modo geral, é de gente com dinheiro. E o que nós temos é, de facto, um equipe que é movido pela curiosidade. E uma curiosidade que é insaciável. E, portanto, de alguma maneira, as leituras e estes textos correspondem a aspectos e fragmentos dessa curiosidade. Por mim, já disse muita coisa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos disponíveis, mas não sabemos como é que é o tempo. Sim, muito obrigada. Obrigado, Paulo. Vou contar a história dos povos. Muito obrigado, Alberto Manguel, muito obrigado, José Pacheco Pereira, por esta exposição que fez acerca do livro. Nós vamos agora para a Praça Laranja com o José Pacheco Pereira, que vai autografar livros. Pode ser? Pronto, então é isso. Muito obrigada a todos. Não.